Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora para a parte 2 da lesão meniscal. Mais uma vez, me chamo Márcio Gadelha e sou coordenador do módulo de joelho da Residência Integrada de Ortopedia e Traumatologia do Estado do Ceará. Trabalho juntamente com o Dr. Jonatas Brito na clínica articular do grupo do joelho e a gente vai, mais uma vez, retirar as informações do Campbell, né, que é a referência de prova de vocês. Não é uma referência que a gente gosta, né? A gente sabe que menisco muda muito e essa referência tem alguns errinhos, mas o mais importante para a prova é retirar do Campbell, portanto, a aula foi retirada do Campbell. Essa parte ela é menos importante do que a primeira, mas ela é importante também. Tá? A gente vai passar alguns conceitos, logicamente que esses conceitos são mais práticos do que teóricos, tá? Mas é importante vocês saberem até para a questão do slide teste, tá bom? E para a vida também, né? Vocês têm que lembrar que a vida não é só prova, vocês vão ser ortopedistas daqui a pouquíssimos meses, tá? E vocês vão orientar pós-operatório, vão estar nos plantões e vão surgir pós-operatório de menisco, enfim. E o que a gente tem que saber também para a prova, né? O Clive do Campbell, eles citam essa classificação, que é uma classificação descritiva para lesões meniscais, tá? Aí eu peguei uma figura do livro, porque a figura do Campbell praticamente ele não explora isso aí. Então, longitudinal é junto às fibras circunferenciais. Uma lesão acompanhando a fibra circunferencial é uma lesão longitudinal. Horizontal, ela divide o menisco em superior e inferior, como se fosse uma fatia de pão. A radial, ela parte da parte interna para a parte externa. O flap é como se fosse uma oblíqua, né? E a horizontal flap praticamente nem existe isso aí, a gente nem vê isso aí na prática, mas é isso aí que está na imagem, como se fosse uma fatia de superior do menisco ou inferior do menisco, mas a gente não vê muito na prática, não. Então, o que é importante saber? Quando eu vou tratar, já falei da parte toda conceitual, epidemiologia, exame físico, diagnóstico, lá atrás, tá? Como eu vou fazer para tratar uma lesão meniscal? Examinei, fiz a ressonância, vi a lesão do menisco. Quando tratar sem cirurgia? Nessas circunstâncias, né? Lesões incompletas ou abaixo de 5 milímetros, tá? Lesões que não tem praticamente nenhum sintoma. O paciente tem uma lesão, mas, pô, eu vivo bem, doutor. De vez em quando, uma vez por semana, eu tenho uma dor no joelho, eu lembro que tem um joelho, às vezes passa um mês sem ter dor, não vou operar um cara desse, né? E o Campbell cita esse trabalho que ele mostra com uma taxa de sucesso de 65% de lesões longitudinais e 40% radiais. Então, ele diz que pode ser manejado também lesões radiais e longitudinais de maneira conservadora, com uma certa quantidade uma possibilidade de cicatrização da lesão. Leva para a prova como? Quem é que vai ser lesão meniscal conservadora? Mínimos sintomas e umas lesões incompletas ou muito pequenas, abaixo de 5 milímetros. Como fazer o tratamento conservador, né? A gente vai mandar para fisioterapia, isso é senso comum, analgesia, né? Tirar o paciente do quadro mais agudo, infiltração no músculo, um corticosteroide, um anti-inflamatório. O que é que tem de novo que eu quis passar isso aí para vocês? Infiltração guiada por ultrassom. Olha que imagem linda essa de baixo. Olha a agulha entrando no menisco. Para quem não tem muito manejo com ultrassom, a parte de cima, esse contorno de cima é o fêmur. O contorno de baixo, essa linha mais branca, ecogênica, é a tíbia. Agora vocês notem a agulha dentro da cápsula articular do joelho. E eu vou jogar uma medicação que vai ser como se fosse bolhas. Cara, isso revolucionou o meu tratamento conservador de menisco. Desde que eu comecei a fazer ultrassom, fiz 3 cursos de ultrassonografia, fiz 2 cursos de infiltração, uma infiltração guiada. Praticamente todas as infiltrações que eu faço hoje, eu faço via infiltração guiada por ultrassom, inclusive ácido hialurônico, corticoide. Eu tenho um ambulatório no Exército que a gente faz algo em torno de 10 infiltrações dessas por semana. Então, eu particularmente tenho um pouco de viés em relação a isso. A gente está fazendo, olha a figura ali em cima, com a agulhinha 30/8, não precisa mais de 40/8, uma coisa muito pouco invasiva e melhora muito. Então, o que é que eu faço? Tratamento conservador usual de livro, fisioterapia analgésica, anti-inflamatórios e tal. Se não melhorou, infiltração guiada por ultrassom e depois fortalecimento muscular.
tá? Para você preservar o menisco. Muitas vezes as lesões meniscais podem ficar bem com tratamento conservador. Quem faz a medicina de maneira ética geralmente trata bem dessa maneira e o paciente, a maioria, fica bem. Obviamente, se você quiser operar cada menisco que apareça no seu consultório, você vai lotar de consultório, mas muitas das cirurgias que você indicar, eu não estou falando você, não estou falando ninguém pessoalmente, obviamente, mas infelizmente existem colegas que hiperindicam cirurgia de meniscos. Muitos deles ficam bons com cirurgia, mas poderiam ficar bons sem cirurgia também. Mas, passando desse aspecto mais ético, de livro, lesões pouco sintomáticas, geralmente você tem o tratamento conservador antes, tá? E no caso de lesões cirúrgicas é quando você tem, no caso, a informação do campo que ele fala que nunca pode ser tratado um joelho com o joelho bloqueado com tratamento conservador. Obviamente, realmente uma alça interposta é a indicação absoluta de cirurgia. E, extrapolando um pouquinho a indicação, ele não cita nominalmente, mas se ele fala que ele trata conservadoramente com mínimos sintomas, quando você tem muito sintoma que é refratário ao tratamento conservador, é realmente uma indicação cirúrgica. E o que a gente tem de melhor prognóstico ou pior prognóstico em relação à lesão do menisco? Esse gráfico ele é clássico, ele está presente em praticamente todos os livros aí de cirurgia que fala de menisco. Então, fatores de bom prognóstico para a sutura: lesões vermelha-vermelha. Lembrando, vermelha-vermelha, dos primeiros 5 milímetros de lesão periférica da cápsula para o centro, né? No caso do menisco medial, 10 a 30%, no caso do menisco lateral, 10 a 25% do menisco, né? Tipo de lesão, longitudinal, lembrando da lesão longitudinal, tá? Aguda, obviamente, quanto antes de operar o menisco, melhor, apesar de que essa questão do agudo, nas últimas referências, literatura, a gente vê que cada vez mais a gente está suturando o menisco mais crônico e o resultado é bom, não é ruim. E, logicamente, lesões menores, no caso 1 a 2 centímetros, idealmente. Tá? Quais são os piores prognósticos? É o contrário. Região zona branca, lesões em flap, um menisco muito lesionado, damage, né? E uma lesão mais extensa, obviamente, também. A gente teve um prazer de escrever um capítulo de livro, eu e o Jonatas, e juntamente com o Marco Girão, que a gente falou nesse livro, esse livro bem bacana, esse livro, quem tiver a oportunidade de adquirir, ou mesmo de conseguir de alguma maneira, a gente faz o passo a passo da cirurgia de técnica de outside in, tá? E eu trouxe para vocês aqui, as figuras que a gente publicou no livro, eu trouxe para vocês aqui, olha que interessante. A gente essa técnica não precisa de material, então assim, você com agulha de peridural, uma agulha 40x12, com um fiozinho de prolene, até com nylon você consegue, tá? Obviamente, de preferência um fio de alta resistência é o ideal, né? Mas você passa, ó, 2 agulhas, duas cânulazinhas. No caso, com cateter de peridural, a gente poderia passar uma 40x12, passa 2 fios em alça, tá? No caso, esse fio verde funciona como só um transportador de alça, e o fio azul ele passa por dentro. Na figura superior direita, a gente vê que eu cruzo dentro da alça do fio do transportador, depois eu puxo, o nó está dado, esse aqui foi um ponto vertical. Depois do final da última figura, basta dar um nó de ombro e correr o nó, que o nó já está dado, um ponto vertical. Bem interessante a nossa técnica aqui, que geralmente as pessoas tiram do joelho, tiram pelo portal e passa o fio pelo portal, mas isso pode trazer sinóvia, enfim. Eu acho essa técnica bem legal e bem tranquilo de fazer. Eu trouxe para vocês agora alguns vídeos, tá? Para vocês entenderem como é que é a cirurgia do menisco. Esse aqui foi exatamente a técnica que a gente colocou dentro do capítulo. Passei um fio transportador, que é um fio de prolene, e passei uma outra 40x12 para passar um fio, no caso esse aí foi um fio de alta resistência, né? A gente usa muito a técnica de outside in para lesões anteriores. Nesse caso em específico, está sendo para o corpo. Ó. Olha a imagem que eu vou passar dentro da alça. Isso às vezes não é tão simples, né? Às vezes o joelhinho apertado dá um pouquinho de trabalho. E depois eu puxo o fio de alta resistência.
Após ganhar o fio, basta puxar a alça de prolene, que o nó já está dado, a alça já está dada, depois só dá um nozinho de fora para dentro. Mas nessa cirurgia em especial que eu estava comentando, essa região é mais corpo do que corno anterior, mas é porque o convênio do paciente não liberou e não tinha como a gente fazer um in-out nessa região, a gente fez outside in, porque não tem custos, então essa é uma excelente alternativa e praticamente barata, de graça, para você resolver os problemas dos meniscos aí. Trouxe também um vídeo para explicar como é que é a técnica do in-out, né? Já o in-out a gente precisa de material, que é esse guia, né? A gente fez isso aí num workshopzinho para mostrar para vocês como é que funciona a sutura do menisco, que a gente desenhou um menisco e eu passo, através desse guia, passo esse fio como se fosse um fio também, um fio de nitinol, como se fosse um aço, e em cima do fio a gente tira, né? Passa um fio de alta resistência de preferência dentro desse fio metálico. Né? Isso aqui vocês imaginam dentro do joelho, né? Mas para vocês entenderem a mecânica, né? Aí você passa pela cápsula articular o fio de metal junto com o fio de alta resistência. O auxiliar vai puxar esse fio pela parte de fora do joelho. Então eu vou ter uma perna dentro e uma perna fora. Coloco de novo no guia o metal, o fio de metal, para transportar o outro fio. Dessa vez eu vou fazer um ponto horizontal para vocês verem a diferença do ponto vertical para o ponto horizontal. E passo o fio de alta resistência por dentro do fio de metal mais uma vez. Você vê que está passando pela cápsula articular do joelho. Vou puxar o fio de metal. E o auxiliar por fora do joelho vai puxar isso aí, levando o fio de alta resistência que a gente vai alimentar agora. Pronto. Aqui, basicamente, a cirurgia terminou, o ponto terminou, né? Ele vai puxar por fora do joelho. E a alça vai para dentro do menisco. O ponto está dado. E depois basta fazer um nozinho de correr. Esse aqui foi um ponto horizontal para vocês terem uma diferença do ponto vertical que a gente fez da outra vez. Depois do nó dado, é assim que fica o ponto na cápsula articular do joelho. Bom, aqui são as ilustrações do Campbell. Depois que a gente dá o nó, você vê que o ponto fica ancorado na cápsula articular do joelho, fechando aí a lesão do menisco. Aqui alguns outros casos, só pré e pós. Esse aqui é um atleta do Ceará, um atleta de futebol das categorias de base. Você vê que ele tem uma lesão radial e vertical. Né? O componente radial da lesão a gente fechou com 2 pontos. Olha o pré e pós aí. Né? Um atleta de 15 anos que, se não tivesse sutura do menisco, esse paciente com certeza não conseguiria desenvolver a carreira, porque com pelo menos uns 5 a 10 anos ele já teria uma artrose grave. Lembrando que o menisco lateral tem 200 a 300% aumento da pressão de contato, e num atleta de 15 anos de idade, né, com certeza ele teria acabado a carreira. Esse atleta já voltou, tá? É um atleta do Sub-16 do Ceará e está super bem, tá jogando sem nenhuma queixa. Existe uma cirurgia bem nova atualmente, que é a reinserção meniscal. Olha isso, olha o joelho da paciente na parte de cima, na figura de cima, uma artrose já estabelecida, e quando você puxa o menisco, ó, ele está lá atrás do planalto, ele não está cobrindo o planalto. Ó. Olha só para a figura de cima. Ó. Como eu puxo, aí agora ele está cobrindo o planalto, ó, que eu estou puxando com o palpador. Mas ele está totalmente extruso o menisco. E tem artrose propriamente dita. Na figura de baixo, eu faço um túnel e reinsiro o menisco. Olha como o menisco passa a cobrir o planalto. Essa cirurgia é bem nova, isso com certeza não vai estar no Campbell, mas mudou muito a cirurgia do joelho em pacientes que têm extrusão meniscal com lesão da raiz degenerativa, em artrose grau 1, grau 2, ajudando muito os pacientes que antes esse menisco ia todo para o espaço e tinha um risco de artrose, um risco de prótese em 3 anos altíssimo. Então, algumas coisas de curiosidade, isso aqui
realmente para a prova é pouco importante, mas é importante. Eu, como cirurgião de joelho, eu acho que vocês têm que saber disso aí para a vida de vocês. Aqui é um passo a passo de uma lesão de reinserção meniscal, mais para efeito de curiosidade também. Figura superior mostrando que o menisco está todo desinserido, ó. Está só grudado na cápsula, está lá atrás, não está preenchendo o planalto lateral. Olha aqui, ó. Esse é um LCA e tinha essa lesão. Foi o que a gente fez. Pegou com essa pinça especial chamada Scorpion, a gente dá um ponto no menisco, ó. A gente entra no menisco e dispara um fio, depois dá um nó de ombro, corre esse nó de ombro para ancorar o menisco, depois faz o túnel na tíbia, passa um fio e depois que passa o fio, faz uma cruentização para que o menisco fique ancorado dentro dessa parte óssea. Esse aqui é um paciente, um LCA, que a gente viu uma lesão de reinserção, de uma lesão de raiz na ressonância. Depois puxou o fio por dentro do túnel e trouxe o menisco para dentro do túnel. Puxando o menisco para dentro do túnel. O menisco, agora sim, fechando bem o planalto. O menisco todo tenso dentro do túnel já. E eu vou fazer o teste de estabilidade do menisco. E o menisco firme, puxando o menisco. Estou puxando aqui, o menisco não vem. Então, cirurgia bem bonita também, bem interessante. Falando agora lesões em alça. O que é lesão de alça? Lesão de alça é uma lesão vertical, na qual a parte interna do menisco vai para o nível do intercôndilo, travando o joelho. Tá? Aqui é uma peça cadavérica à direita e um esquema, uma ilustração à esquerda. Então, como é que a gente faz para suturar o menisco? Você vê que o menisco está totalmente dissociado da região da cápsula. Ele está no meio do joelho. Isso é um alça de balde. Tá? Então, a gente coloca o menisco de volta para o local dele, tá? Para reduzir e depois dá ponto. Tá? Aqui o menisco já está reduzido e depois a gente começa a dar ponto. Antes, obviamente, a gente tem que fazer algumas coisas para melhorar a biologia do menisco. Tá? Eu entro com um shaver, né, que é esse raspador, né, motorizado, e faço debridamento. Por quê? Porque 10 a 20%, 10 a 30% do menisco, nesse caso é uma lesão medial, 10 a 30% somente é vascularizado. Quando eu faço uma raspagem da cápsula e cruentizo a região do menisco, eu estimulo vascularização. Quais outras coisas que a gente pode fazer na hora da cirurgia do menisco para melhorar o resultado? Furar o intercôndilo, fazer microfratura, para descer célula mesenquimal para melhorar o potencial de vascularização. Então aqui, debridei o menisco, reduzi o menisco. Agora eu vou fazer aquele ponto chamado in-out, que você passa aquele fio metálico com fio de alta resistência, conforme eu fiz no esquema lá do workshop para mostrar para vocês. Isso é uma visão intraarticular do joelho. Então, passei o fio passou o fio metálico, passei o fio de alta resistência, agora eu estou tracionando fora do joelho, o auxiliar está tracionando, vendo que o menisco está sendo ancorado na cápsula. Faço o mesmo procedimento mais vezes, né? No caso a gente fez outro ponto desses inside out. Note o fio metálico, aquele fio metálico entrando. E a gente fez outro ponto em out. Geralmente nessas alças a gente dá bastante ponto, 6 a 8. E por fim, o único que faltava mostrar, esse dispositivo, o dispositivo All Inside. Ele já vai com o nó feito. A gente só solta o botão que ele vai ser ancorado lá atrás da cápsula. Vai de um lado e depois dispara de novo, levando o nó. Você olha no centro da imagem, já um nozinho. Agora eu só vou tensionar o nó na parte de fora do joelho. Olha aqui, que bonito. Uma imagem bem bonita do nó sendo tensionado. E o ponto, mais um ponto dado. Aqui é só cortar o fio e aqui a alça toda restituída. Você vê que a alça estava toda no centro do joelho e agora a gente vai fazer um testezinho de estabilidade. A alça totalmente preservada, 100% de preservação do menisco. Geralmente a alça a gente muda mesmo o teste de estabilidade do menisco. Não vem nada, né? E um prognóstico excelente de sutura.
Bom, existem alguns conceitos de artigo que eu acho que é importante vocês saberem, tá? Esse trabalho classicíssimo de Pengas, ele mostrou um follow-up de 40 anos em pacientes que tiveram total menissectomia na adolescência. Todos os pacientes com follow-up de 40 anos, um estudo da JBJS, um estudo fantástico. Todos os pacientes estavam sintomáticos após 40 anos de menissectomia total, né? Então, isso é uma coisa para vocês levarem com vocês. Desses, 13% já tinham prótese. E eles tinham operado com follow-up de 40 anos e eles adolescentes. Imagine aí que tinha 13% dos pacientes de 50 anos, 50 e poucos anos, com prótese total de joelho. Além disso, existem vários trabalhos. Esse aqui da Academia Americana é muito legal. Eu queria muito poder ter muito tempo para explicar esse trabalho para vocês, mas ele fala que em alguns casos é melhor uma menissectomia parcial do que uma sutura de menisco. Obviamente que existem uns critérios para isso, tá bom? Mas lógico, uma lesão em flap, com uma região vermelha, uma região branca, a recuperação dele, você consegue tornar esse atleta de volta para o esporte melhor e com melhor performance. Então, nem tudo também é sutura, existe o bom senso e existe indicação. Muitas vezes a gente não vai poder conversar sobre muita indicação, coisas muito técnicas, porque não cai na prova de vocês. Tá? Outras coisas bacanas, esse estudo de 2018 de Phillips, que é um estudo nível 1 de evidência, mostrando que existem melhores resultados funcionais com a sutura do menisco em relação à ressecção. E esse estudo da American Journal of Sports Medicine, que a gente viu que existe uma melhora da estabilidade do menisco quando você repara o menisco medial. Aquilo que está lá no Campbell, provado através de estudo biomecânico com cadáveres. Tá bom? Além disso, a questão do risco de artrose, quando você sutura o menisco, você diminui o risco de artrose. Ele é semelhante em relação à população que não fez cirurgia, diferente da população que fez menissectomia parcial. E uns trabalhos mostrando a índice de falha da menisco em torno de 26%. Protocolo pós-operatório, tá? Para vocês entenderem um pouquinho o protocolo também. Não é tão importante para a prova, porque cada um tem seu protocolo. Isso é uma coisa mais para a vida do que para a prova. De qualquer forma, vocês vão ser ortopedistas, vocês têm que ter alguma noção disso. Tá bom? Quem faz sutura de menisco, geralmente a gente faz algum tipo de restrição de carga. Difícil restringir completamente a carga. No caso, quando você tem uma lesão vertical mínima, eu não restringo nada. Mas tem que ser uma lesão pequena, de 1, 2... de 5 milímetros a 1 centímetro no máximo, que são 1, 2 pontos que a gente dá numa lesão vertical, eu libero sem restrição. No entanto, a grande maioria dos casos não é uma lesão assim, a grande maioria dos casos são lesões mais extensas. Lesões verticais a gente tende a fazer brace sim, para proteção e carga parcial. Já a menissectomia parcial, você só tira a carga para conforto do paciente, para analgesia. Você geralmente faz uma semana, quando é paciente obeso, e uma lesão muito extensa de menisco, você segura até 2 semanas para não dar osteonecrose, que é uma das complicações de artroscopia em paciente um pouquinho mais sobrepeso e um pouquinho mais de idade. O arco de movimento vai depender, mas geralmente é restrito até 90 graus, a gente vai entender porquê na outra tabela. Já na menissectomia a gente libera geral. O fortalecimento pós-sutura a gente segura até a 9ª semana, com cadeia cinética fechada e aberta, só faz isometria até a 9ª semana. Já a menissectomia é conforme tolerado, geralmente com 1 mês o paciente já consegue inclusive malhar. A corrida pós-sutura, 4 meses, menissectomia, eu diria 2 meses, que é mais garantido. Tá? Esporte, 4 a 6 meses com sutura do menisco e com menissectomia de 2 a 3 meses. A gente teve o quadro clássico aí do Arrascaeta, que voltou com 3, 4 semanas. Eu achei particularmente um pouquinho precoce, tanto é que ele bateu e voltou. Então, 2 meses é uma coisa, é algo bem mais seguro para você liberar o atleta para voltar aos gramados. Isso aqui é para você ter um panorama que o pós-operatório da sutura de menisco é mais restrito que a menissectomia. E isso tem que ter importância na hora de você decidir pelo seu tratamento e conversar com o paciente sobre se ele tem a condição de fazer esse pós-operatório. Esse slide eu acho mais importante, mais interessante, que eu já divido melhor para vocês qual o tipo de lesão com determinado pós-operatório. Reinserção em lesão radial, 6 semanas sem carga. Por quê? Porque nesse caso, a carga ela vai tender a distrair a lesão e você piora muito o resultado.
Então, lesão de reinserção, lesão de radial são 6 semanas sem carga, com arco de movimento de 0 a 90 graus. Lesão vertical, parcial de imediato, pode ser até total se for uma lesão de até 1 centímetro. E geralmente de 0 a 90 graus quando é uma lesão posterior. Se eu tiver uma lesão vertical mais anterior, não tem restrição de movimento. Isso a gente vai lembrar da aula 1, que eu mostrei para vocês que o fêmur com a tíbia no perfil desliza, depois roda, todo sobre os cornos posteriores. Então, por que eu fiz aquela ilustração da aula 1? Se eu dobrar mais do que 90 graus, eu aumento muito a carga e a transmissão de força a nível dos cornos posteriores. Então, toda vida que você tiver uma lesão mais posterior, o máximo é 90 graus de flexão nas primeiras 4 semanas, depois você vai ganhando 10 graus por semana. Lesão em alça do menisco, geralmente, quando a lesão alça é uma lesão vertical, então você já faz uma carga imediata e vai depender da restrição, se for uma alça mais anterior ou uma alça mais posterior. Sempre quando tem muita lesão posterior, seguro 90 graus. Se for uma alça anterior para o corpo, libera o geral, arco de movimento. Então, o que é melhor? Sutura ou menissectomia? Ninguém sabe. Então, Ronaldo, no começo da carreira, com seus 20 anos, numa lesão vermelha, numa lesão vertical, num mecanismo torsional aguda, com certeza uma sutura. Ronaldão aí com seus 40 e alguns, uma lesão que ele rompeu quando ele tinha 18 anos no futebol, não queria operar na época, hoje está incomodando com 15, 20 anos de lesão, numa região mais branca, provavelmente uma menissectomia será melhor para ele. Outras condições dos meniscos que podem cair na prova, eu tirei as coisas mais importantes. Cistos meniscais é praticamente igual ao menisco lateral, tá? 3 a 10 vezes mais, e ele cita em algum momento também que ele tem uma média de 9 vezes mais no menisco lateral do que o medial, tá bom? Existe esse sinal classicíssimo de Pisani, que quando você estende o joelho, o cisto forma tipo um cisto na região do joelho, principalmente lateral, e quando você flete, ele desaparece. Esse é o sinal de Pisani, sinal clássico, que pode cair na prova. Tá? Lembrando que os cistos meniscais ele tem uma relação principalmente com lesões do terço médio do menisco lateral, também é questão de prova. Menisco discoide. Menisco discoide é um tema bacana de prova também. Basicamente, ele é menisco lateral, tá? O Campbell ele não cita nominalmente quantos por cento, no INSO ele fala de 97% a 99%, tá? E existe a classificação de Watanabe, que é classicíssima, completa, incompleta, e o menisco de Risberg, quando ele não tem a inserção, a ancoragem posterior, tá? O tratamento geralmente é com salserização e sutura. O Campbell ele consegue dizer que quando você tem um menisco de Risberg, o tratamento é menissectomia total. Pelo amor de Deus, não levem isso aí para a vida de vocês. Infelizmente, se cair na prova, vocês vão ter que dizer menissectomia, mas eu não acredito que eles vão cobrar isso na prova. Na verdade, uma dica que eu dou para vocês, como estudar. Estudem muito epidemiologia, quadros achados clássicos nas ressonâncias, na radiografia. São coisas imutáveis, tá? São coisas conceituais. Tratamento, protocolo de reabilitação não é tão importante. Por quê? Porque cada um tem o seu. Existem trabalhos que vêm mensalmente mudando conceitos. Então, assim, não imagino que vai cair muito tratamento na prova de vocês. Vai cair bastante parte conceitual, epidemiologia, quadro clínico, imagens. Por isso que a aula 1 é muito mais importante para a prova do que a aula 2. Então, a gente fez um fluxograma para vocês entenderem a parte de menisco, tá? Então, qual é o paciente que vai chegar com vocês? Ele vai chegar com um mecanismo rotacional, que vai ter dor na interlinha, vai ter edema, e aí você vai fazer o exame clínico. Eu uso basicamente o McMurray-Apley e principalmente o Tessali, tá? Se o joelho estiver bloqueado, é igual a alça, tá certo? Existe esse clássico, mas existe também aquele paciente de meia idade, 40, 50 anos, com dor, com palpação na interlinha, provas meniscais positivas, que é ele vem atraumático para você, ele não vem por trauma. Mas fazendo mais o clássico, mecanismo rotacional, com dor na interlinha, edema, com provas meniscais positivas. Aí você vai fazer a ressonância. Na ressonância, teve lesão do menisco junto com o LCA, você vai ter que operar o LCA, aproveita e faz o menisco. Óbvio que você já vai operar.
Fez a ressonância e deu uma alça de menisco, é igual a cirurgia. Alça de balde é igual a cirurgia, basicamente, né? Se fez uma ressonância, deu uma lesão não alça isolada, vertical, horizontal, etc., aí você vai definir o paciente. Ele é bom ou é ruim em prognóstico para sutura? Ele é ativo ou ele é inativo? Uma alça, uma lesão não alça com bom prognóstico para sutura, eu particularmente faço um tratamento conservador. Passou aqui o slide rápido, mas eu faço um tratamento conservador curto. Faço sessões de fisioterapia, infiltração guiada, 2, 3 semanas. O paciente melhorou, observo. Fortalecimento muscular. Não melhorou, cirurgia. Paciente, pouco sintoma, paciente um pouco menos ativo, não é atleta, um prognóstico ruim, aquela lesão complexa, tratamento conservador, mesma coisa, fisioterapia, infiltração guiada por ultrassom, fortalecimento. Sendo que nesse caso eu insisto mais no tratamento conservador. Não resolveu, aí a gente opera na refratariedade, tá bom? Esse aqui é um fluxograma de tratamento também. Sutura ou meniscectomia, a princípio, sutura. A grande maioria dos casos a gente sutura menisco, tá certo? Meniscectomia, a gente colocou aqui embaixo, praticamente a gente só faz em lesões sem vascularização, branca. Quando o menisco é uma qualidade muito ruim mesmo, quando você artroscopa o menisco, aquele cara que fez uma LCA há 15 anos e começou a machucar o menisco, e o menisco não tem nem... Você pega no menisco, ele é friável, não tem como você suturar. Lesões em fleb praticamente não dá para suturar, né? Com aquela oblíqua branca, não tem o que fazer. E essas três são principais: fleb, qualidade meniscal e vascularização branca. Agora, idade, paciente que não aceita bem o pós-operatório e profissão, a gente leva em consideração mais menos, né? Alça, prefiro sempre fazer em out, grande maioria, só se for uma lesão muito posterior que eu faço all inside, 6 a 8 pontos. Lesão radial, 2 a 4 pontos, ou eu faço all inside com pinça, e depois eu passo em out com aquele método, com aquele instrumental. Posteriores, sempre all inside. Lembrar, medial, não tem problema de você fazer aquele dispositivo. Se for lateral, a artéria poplítea está justo ao corno posterior do menisco lateral. Então, nunca fazer dispositivo com botão, porque vai furar o menisco, você pode fazer uma lesão vascular. Então, você tem que fazer all inside, mas com pinça. Horizontal, all inside com pinça, aquela pinça Scorpion que a gente comentou. Vertical do corpo, sempre em out, minha preferência. Você pode fazer de várias maneiras, eu prefiro em out, biomecanicamente em trabalho, mostrando que ela é melhor. E anterior, sempre out-in, ou em out se você tiver ângulo de ataque para tal. Lembrando, alterou o eixo, você tem que fazer osteotomia, né? Lembrar disso, isso aí é clássico. Então, só uma mensagem final para você sempre treinar para ser o melhor. No seu caso, estude bastante, com muito treino, tá bom? Treine bastante, no caso de vocês é o estudo, que um dia a vitória sempre chega, né? E que é uma homenagem ao maior clube do Brasil e do Nordeste, Ceará Sporting Clube, que eu, graças a Deus, trabalho na terceira temporada na frente do clube. E agradeço a atenção, obrigado pela atenção de todos, que são as nossas redes sociais, que vocês podem, como sempre, tirar dúvidas. A gente que está em contato com o pessoal da residência aí é mais fácil. Para quem está mais distante, entre em contato com a gente, que a gente tem o prazer de ajudar todos vocês. Grande abraço, boa prova, moçada, até mais.